A partir de agora entra no ar MandacaruCast, o seu podcast da Unifavip Widen. A apresentação: Abelardo Neto e Alex Silva. MandacaruCast. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos começando mais um MandacaruCast e hoje vamos bater um papo aqui com o jornalista, apresentador, o Dilson Oliveira. Uma boa tarde, Dilson. Boa tarde, meu caro Alex Silva. Um abraço aqui para o Abelardo Neto também. Abraço para todos aqui do MandacaruCast, da agência Mandacaru aqui da Unifavip. Satisfação imensa receber esse convite para vir aqui, bater um papo com vocês e falar um pouco da nossa experiência, que já vai aí quase mais de 3 décadas que a gente está aí nos meios de comunicação, seja no impresso, que foi onde tudo começou, depois no rádio e posteriormente a televisão. E hoje na TV e no rádio que a gente continua com os nossos programas em defesa, acima de tudo, das comunidades. Então, para mim é uma alegria imensa estar aqui com todos vocês. Espero poder contribuir também com todos vocês aqui. Com certeza. Dilson, para a gente começar, o que foi que te levou à comunicação, a essa área do jornal, do rádio, da TV? O que foi que te encantou no meio da comunicação que fez você dizer, não, eu quero ser um comunicador? Olha, a minha história ela vem lá desde 1989, foi quando eu comecei no rádio. Só que antes do rádio teve o impresso também. Eu juntamente com alguns amigos, lá na minha querida cidade de Altinho, a gente na época, a cidade tinha um jornal que era um jornal quinzenal, o jornal Mister, que até hoje ainda existe, e na época a gente inventou de fazer um jornal paralelo que pudesse se espelhar com o próprio jornal Mister. E aí me juntei com 3, 4 amigos de adolescência, a gente na época com 16, 17 anos, 18 anos por aí, a gente inventou de criar o Jornal Juvenil, para divulgar as coisas da cidade, falar de futebol, que a gente na época acompanhava muito, e criamos exatamente o Jornal Juvenil, que durou até a gente completar a maioridade e cada um tomar o seu destino na vida. Por exemplo, eu vim embora para o rádio de Caruaru, tinha um outro companheiro, Fernando, que terminou indo para o Diário de Pernambuco, Agnello Silva, que era nosso companheiro na época e amigo até hoje, veio estudar em Caruaru também e aqui se tornou um grande designer e está aí até hoje também. Aí o outro foi embora para São Paulo, cada um tomou um rumo na vida, justamente no meio da comunicação. Tudo começou realmente no jornal, no impresso, que na época a gente fazia, não sei nem se você acompanhou isso, viu? A gente imprimia o jornal na base do mimeógrafo, lembra? Pronto, era na base do mimeógrafo, como muita gente aqui acompanha e sabe que fazia prova ainda no tempo de mimeógrafo. Depois a gente passou a xerocar o jornal, porque naquele tempo não tinha condição de ter maquinário adequado para imprimir o jornal propriamente dito, e naquele tempo não tinha a facilidade que se tem hoje do computador, das impressoras e tudo mais. Então começou tudo no jornal, e ali eu comecei a alimentar uma ideia de trabalhar no rádio. Eu sempre fui louco por rádio, tive uma passagem também, aliás, tudo começou na minha vida profissional através de carro de som. Trabalhei muito em carro de som, fazendo campanhas políticas, fazendo divulgação dos clubes lá da minha querida cidade de Altinho, e em carro de som, em serviço de som, aqueles serviços de som que antigamente existiam nas cidadezinhas pequenas do interior. As rádios só existiam nos grandes centros, como Caruaru, Recife, uma cidade de um porte mais elevado, e como as cidadezinhas pequenas não tinham rádios, geralmente elas tinham um serviço de som, aquela famosa difusora, que antigamente o povo assim chamava, que ficava aquelas cornetas penduradas no poste lá no meio da praça. A gente passou foi por ali que começou tudo na questão de locução. E aí eu alimentei a ideia de trabalhar em rádio, até porque Altinho sempre deu bons valores para o rádio pernambucano. De lá saíram grandes profissionais, como Paulo Sobral, Valderlin Santos, Ayrton Lira, Petrônio Ribeiro
e tantos outros. E eu, como estava no mesmo meio com todos eles, que começamos praticamente juntos, alimentei a ideia de também trabalhar no rádio um dia. Eu passava muitas e muitas vezes à noite, eu roubava um radinho que minha mãe tinha, um radinho de pilha, e passava a noite acordado ouvindo rádio, rádios de distante, como a Rádio de Salvador, a Sociedade da Bahia, a Globo do Rio de Janeiro, e ficava observando e sonhando, um dia eu vou trabalhar em rádio. Até que certa vez eu estava lá em Altinho fazendo um trabalho para um dos clubes da cidade, e tinha um amistoso do Central aqui de Caruaru com o Altinense, ou era o Ipiranga, eu não me lembro qual, eu acho que era o Altinense. E aí eu estava fazendo o trabalho de convocação da torcida para ir exatamente para o estádio prestigiar o jogo. Quando um diretor da rádio, da antiga radiodifusora de Caruaru me viu trabalhando por lá e chegou até a mim dizendo que eu levava jeito para a coisa e perguntando se eu tinha interesse em trabalhar no rádio, que de imediato para mim foi um motivo de muito orgulho. Aceitei o convite e vim embora aqui para a Rádio Difusora de Caruaru na época, isso era 1989, e de lá para cá, por aqui fiquei. Minha mãe dizia, estude, 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 só que eu entendia estúdio. Aí fiquei dentro do estúdio até hoje. E a Rádio Difusora foi um grande celeiro de grandes comunicadores aqui em Caruaru e da região, né? Muitos comunicadores que a gente vê hoje de nome, conhecidos, saíram da Rádio Difusora. Exatamente. Muitos que estão, inclusive, hoje no Recife, militando no rádio da capital. Muitos passaram por aqui. Muitos que já se foram e que eu tive a honra, a satisfação de poder trabalhar com todos eles, com muitos deles, como Giovanni Rosendo, como Lenildo Lima, e muitos outros, só para citar alguns que passaram e que a gente pôde se espelhar também, receber orientações e tudo mais. O rádio realmente ensina você a fazer de tudo um pouco que você quer, quando você tem, evidentemente, que boa vontade, né? E aprendi com muita gente boa. Wilson Bezerra, trabalhei com ele. E aí no rádio a gente, Alex, fez de tudo. Porque no rádio eu comecei como operador de áudio. Operador de áudio. E depois aí fui evoluindo, fui aprendendo com a turma que estava sempre me dando dicas, orientações, feito meu amigo Antônio Carlos. E aí fui evoluindo. Depois passei a ser repórter de rua, fazendo reportagem de rua. Depois fui para o campo da polícia, reportagem policial nas delegacias, que naquele tempo tinha, e até hoje ainda tem, uma grande audiência. Depois foi que eu comecei a fazer programas nos estúdios, né? E futebol, no futebol eu fui plantão esportivo, eu fui repórter esportivo, eu fui comentarista esportivo, só não inventei de ser narrador. Mas ainda fiz uns testes ainda lá na Rádio Vale do Ipojuca de Gravatá, mas vi que não levava muito jeito, e aí fiquei somente nos arredores mesmo. Então comecei aqui na Rádio Difusora, depois saí de Caruaru, com um ano certinho, eu me desliguei da Rádio Difusora, fui para Gravatá, trabalhei na Rádio Vale do Ipojuca lá, que hoje é a Rádio Canção Nova lá de Gravatá, que posteriormente foi vendida para a Igreja Católica. Tive uma passagem rápida na Rádio Gravatá FM, e aí depois retornei para Caruaru de novo pela Rádio Difusora, acompanhei toda aquela transição de difusora para Rádio Jornal, quando mudou-se o nome da rádio e tudo mais. Depois Rádio Liberdade, Rádio Mandacaru FM, que hoje é a CBN, né? E hoje a gente está na Rádio Cultura do Nordeste. Depois da Liberdade, a gente ainda teve um retorno para a Rádio Jornal, e hoje estamos na Rádio Cultura do Nordeste, pela manhã, apresentando o programa ao lado do meu amigo Rony Filho, e sempre dando vez e voz às comunidades. Todos os dias a gente está lá de 9 até 10h30 com Cultura do Povo, que é um quadro existente dentro do programa Nova Manhã, que é o programa matinal da emissora. E aí, nesse meio todo de rádio, veio televisão também, e hoje a gente milita nos dois prefixos. Ô Dilson, me diga uma coisa. A gente sabe, muita gente acredita que o mundo da TV e do rádio é um mundo de riquezas, de glamour. Fala pra gente as dificuldades que você teve nesse período, porque a gente sabe, não só é coisas boas. A gente vai atrás de um sim porque a gente já tem um não. E
qual foi as maiores dificuldades que você teve durante todo esse trajeto seu no rádio? Olha, Alex, todo começo é difícil. Eu parto desse princípio que todo começo é difícil. Se você não tiver dificuldade no começo, meu amigo, se só tiver facilidade, talvez você não chegue a lugar algum. Porque as dificuldades que você enfrenta no dia a dia lhe ensinam a você superar as adversidades e, evidentemente, conquistar o seu espaço com dignidade e tudo mais. Eu me lembro que quando eu comecei no rádio, as condições que a gente tinha, as condições principalmente financeiras, eram as piores possíveis. Eu tinha que sair de Altinho, onde eu morava com minha família, para vir trabalhar aqui em Caruaru. Eu saía de manhãzinha, ainda no ônibus que a prefeitura colocava à disposição para trazer os estudantes para as faculdades ou para os colégios aqui de Caruaru. E eu vinha de manhãzinha nesse ônibus, já porque não tinha condições de pagar passagem propriamente dita, passava o dia todo por aqui trabalhando e só voltava à tardinha ou muitas vezes até 10 horas da noite para casa no próprio ônibus que estava retornando, levando os estudantes de volta. Então, dificuldades a gente sempre vai encontrar. Dificuldades financeiras que a gente teve muitas até chegar onde chegamos. Dificuldades, inclusive, também no campo profissional. Vou dizer por quê. No rádio eu fiz muito tempo plantão esportivo. Plantão esportivo é aquela figura que fica no estúdio enquanto uma partida de futebol está rolando, o narrador está lá transmitindo o jogo e você fica com a responsabilidade de passar informações de outros jogos que estão acontecendo simultaneamente. Naquele tempo não tinha internet, a gente tinha que pegar um rádio, um Transglobo, aquele rádio grandão que tinha lá, que conseguia sintonizar uma rádio lá de longe, lá de distante, você ficava ali ouvindo o que outra rádio estava transmitindo para ficar repassando as informações para quem estava no estádio transmitindo a partida que você estava lá, da emissora que você estava trabalhando. Então tem muitas dificuldades, dificuldades são inúmeras, principalmente no interior, em pequenas emissoras, onde você tem que se superar. Você tem que mostrar o que você quer, onde você quer chegar e, evidentemente, que você devagarinho vai galgando o seu espaço, vai buscando o seu reconhecimento e isso vai acontecendo com o passar do tempo dentro de um projeto que você faz, que você abraça e que mesmo com as dificuldades aparecendo, você não vai desistir jamais. A gente acabou de falar sobre dificuldades, né, obstáculos, mas vamos ser mais positivos agora, né? Dilson, eu gostaria que você falasse, por exemplo, da sua carreira. Você já passou por, como falou, né, Liberdade, Mandacaru FM, que hoje é a CBN, Rádio Jornal. Eu gostaria que você falasse de toda essa sua carreira, né, na área, se você teve, por exemplo, um auge, certo? Um auge, essa rádio aqui, esse programa foi onde eu mais me dediquei, mais eu me vi melhor apresentando, melhor falando, entendeu? Você teve você tem essa concepção de que, eita, essa época aqui pra mim foi muito boa. Ou é como assim, atemporal. A sua época melhor é onde você tá agora e até você parar. Não, a gente teve momentos importantes e tem até hoje, evidentemente, e até pelo tempo que a gente passou por lá, cada um momento que você vive. Por exemplo, a primeira vez que me botaram no ar, que me colocaram no ar, que me tiraram de operador de áudio para ser locutor, é um momento marcante para você. Quando o diretor me disse, a partir de tal dia você é o plantão esportivo da Rádio Difusora, trabalhando ao lado de grandes nomes como Wilson Bezerra, Antônio Carlos, Batistão e tantos outros, aquilo ali é uma realização para você, que você está vendo que você está subindo um degrau a mais na sua carreira profissional. Mas aí vem depois outras coisas que você vai vendo, não, estou crescendo mais, estou alcançando o meu objetivo, como por exemplo, quando eu fui para a Rádio Liberdade, eu fui trabalhar também com grandes nomes do rádio caruaruense, como Ivan Feitosa. Eu dividi a bancada com nada mais, nada menos que Teodorico Barreto e Ivan Bulhões, que talvez os novos nem lembrem bem, já que os dois já se foram, né, já partiram para um plano superior. Mas Teodorico dominava a audiência aqui pela manhã, logo cedinho, e à noite, quando ele tinha ainda um programa policial
às 10h30 da noite, que era uma coisa que parava a cidade, o Teodorico com aquele vozeirão dele para anunciar o que estava acontecendo no dia a dia no campo policial da cidade. Então, pela manhã e à noite, na Rádio Liberdade, dividindo bancada com Teodorico, com Ivan Bulhões, também na Rádio Liberdade com Antônio Carlos, foi um outro auge que eu alcancei na minha vida. Posteriormente, a gente vai para Mandacaru FM, que hoje é a CBN, aí lá a gente faz de tudo também, inclusive até programa de forró, que é uma coisa que eu me identifico muito com a música regional. Aí ganhei um programa de forró, foi uma outra conquista que eu tive na minha vida, tá entendendo? E posteriormente veio também a própria televisão, que aí você imagina que você está cada vez mais evoluindo, mas você não pode deixar que essa evolução você ache que chegou no topo. Você acredita que tem que chegar mais distante ainda, tá entendendo? Então foi um processo de evolução que a gente teve de momentos muito bons. Eu acho que os momentos ruins que a gente teve foi de perder, por exemplo, companheiros de trabalho e receber a notícia para dar você no ar. Como, por exemplo, no dia que Teodorico Barreto morreu, que parou a cidade de Caruaru, eu estava no ar fazendo o programa que era meu e dele. Ele tinha tirado férias, por exemplo, assim, trabalhou comigo até o sábado, aí tirou férias a partir da segunda-feira. Aí vem segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta-feira de noite, Teodorico liga para mim, dizendo para a gente se encontrar no fim de semana, que ele estaria de férias e a gente iria se encontrar. Quando é na sexta-feira de manhã, eu estou no ar, o telefone toca e alguém me dando a notícia que Teodorico tinha morrido. Esse é um fato muito triste, muito, muito ruim, que a gente lembra dessa nossa passagem pelo rádio. Mas, olha, o rádio ele tem uma coisa importante, que é mexer com a imaginação das pessoas. Antigamente, e eu vivi esse momento, porque eu vivi muito tempo no rádio, e aquele tempo que eu estava nele, hoje não. Hoje geralmente o rádio tem imagem, né, porque tem uma câmera dentro do estúdio transmitindo para o YouTube, para o Facebook, virou rádio e televisão. Mas naquele tempo você falava no rádio e você deixava o ouvinte imaginando como é que é o locutor Alex Silva, como é que é o Abelardo, como é que é Dilson Oliveira. Ficava aquela imaginação toda. Quando eu fui... E eu era famoso, onde eu chegava, todo mundo... Quando eu dizia quem eu era, o pessoal me reconhecia. Mas depois disso, quando eu fui para a TV, eu vivi um outro lado oposto, que era de chegar em todo canto e todo mundo já saber quem eu era. Porque a televisão mostra você. É a imagem que fica acima de tudo, né? Então tem tudo isso nessa vida radiofônica e televisiva, muita coisa boa, muita coisa positiva, mas eu acho que o propósito maior dessa minha estadia até hoje nesse meio é de buscar fazer com que eu pudesse ser o porta-voz do povo, eu pudesse dar vez e voz ao povo e dar vez ao cidadão que muitas vezes queria fazer uma pergunta para um entrevistado e nunca teve essa oportunidade, ou dele reivindicar algum problema que ele está enfrentando lá na comunidade dele, e muitas vezes as autoridades não dão sequer a atenção necessária. Então, eu me identifiquei muito isso com o jornalismo comunitário, que é onde você busca sempre abrir espaço para as comunidades, para o povão, e ali você está como o representante daquela comunidade no que diz respeito a reivindicar, a buscar a solução aí dos problemas. O senhor falou um pouco agora há pouco de evolução, né? Pode me chamar de você mesmo, viu? Você? Essa foi uma questão ao longo dos podcasts, né? Que eu não sabia se eu chamava a pessoa de você, de senhor, de senhora. Fica à vontade. Né? Mas então tá, vou chamar o senhor de você. Pode chamar, pode chamar. Você falou muito da questão de evolução, certo? E você começou lá nos anos 80, quase o fim, né? Dos anos 80 para os anos 90. Uhum. E como você falou, você começou ainda na mídia impressa, né? E aí esse tempo já foi, né? E agora a gente tá no meio mais virtual, né? Online, e essa questão toda de internet. Eu gostaria que você falasse como foi, se teve alguma dificuldade na sua adaptação para esse meio, entendeu? Se essa mudança influenciou muito na sua vida, né? Se teve um impacto muito grande, pequeno, como foi a sua adaptação, e como um radialista, se você
acha que o rádio em geral, não só a cultura onde você está trabalhando, mas o rádio em geral, se ele tem se adaptado bem a essa nova forma de transmitir para o povo por meios sonoros, né? As mensagens, as locuções, mas também transmitir, né, para a internet e também para quem faz, né, canais de televisão, a imagem em si. Como você vê essa evolução, a sua adaptação e a adaptação do meio rádio também? Muito bem. Já diria o seu xará Abelardo, o Chacrinha, né, que quem não se comunica não se trumbica. Mas ele é Barbosa, eu sou Neto. Exato. Ele é único e eu também. Pronto. Como eu falo aqui, Alex. Exatamente. Mas veja bem, eu confesso a você que eu resisti muito tempo ainda quando do advento aí da tecnologia, das redes sociais. Muitas e muitas vezes o pessoal chegava para mim e dizia o seguinte: rapaz, tu vai ter que agora, para todo canto que tu vai ter que tirar uma foto e postar. Eu resisti isso muito tempo. Eu dizia, como é a história? Eu vou estar dando dica de onde é que eu estou, para onde é que eu vou e tudo mais. Não vou fazer isso não. E resisti muito tempo. Da mesma forma que eu, até hoje, eu não assimilo bem essa história de rádio com câmeras, rádio, TV, tudo junto. Rádio com imagem, exatamente. Na minha cabeça ainda está aquela história de que o rádio mexe com a imaginação do ouvinte e que o rádio leva uma vantagem diante de qualquer outro veículo, que é o seguinte: você não precisa parar para ouvir o rádio, parar o que você está fazendo. Muitas vezes você está lá no escritório, você está com o radinho ligado, você continua fazendo suas atividades e está com o radinho ligado ali. A dona de casa, por exemplo, não precisa parar de estar fazendo o almoço do meio-dia para ouvir o rádio. E na televisão, nas redes sociais, tem que ter esse outro lado. Você tem que parar para prestar atenção no que é. Inclusive, eu vejo muito que rede social roubando um pouco da fatia de audiência da televisão, porque enquanto está lá o programa rolando na TV, tem muita gente que está aqui na rede social, né? E tem a facilidade também, como eu disse, antigamente a gente só pegava uma rádio, a rádio AM. Você conseguia, por exemplo, em Caruaru, se você tivesse um aparelho de rádio bom, de qualidade, você sintonizava a Rádio Sociedade da Bahia numa boa. Você sintonizava a Rádio Globo do Rio de Janeiro numa boa. Tá entendendo? Hoje você tem a facilidade das redes sociais, da internet. Você pega a rádio de onde você quer. Você vai lá, procura nos aplicativos que tem, você consegue escutar uma emissora de rádio de onde você quiser, daqui, do exterior, de qualquer canto. Então veio essa facilidade. Mas eu confesso que eu resisti ainda. Resisti muito tempo essa mudança, né, de lado, essa dosagem que se tem hoje do rádio com TV, do rádio com internet. E acho, acima de tudo, que mesmo diante de tudo isso, muita gente até coloca, né? Diziam na época que quando a televisão chegou ao Brasil, que o rádio iria se acabar. E o rádio continuou firme e forte. Né? Quando dizem agora que a internet chegou, o rádio vai se acabar. E o rádio continua firme e forte. Agora, eu ainda defendo, eu sou do tempo daquele que gosta de ouvir o rádio, no rádio mesmo, no rádio do carro, tá entendendo? A televisão, assistir na TV mesmo. A única coisa que eu me adaptei foi com rede social no celular mesmo. Aí eu já não concordo com rede social em televisão. Já curto mais no próprio aparelho de telefone. E assim vai. E acho que tem espaço para todo mundo. Acho que rede social veio para dar espaço também a muita gente. A muita gente que talvez não teria vez nem voz no rádio, nem na TV e através das redes sociais está tendo. Sei que tem muita imbecilidade também. Tem muita coisa absurda. Mas se você souber dosar, você tem como prestar um serviço à coletividade, você tem como apresentar um conteúdo que leve a alguma coisa e que eleve a vida das pessoas. Eu acho que a internet ela é válida nesse sentido. E você produzir alguma coisa que faça com que alguém tire proveito daquilo ali. Infelizmente, a gente vê aí a internet com tanta coisa errada, né? Com tantas coisas que não deveriam acontecer, e aí eu acho que para isso tem que ter realmente um limite, tem que ter regra e tem que ter lei. Dilson, como você falou, do rádio, tantos anos no rádio, foi uma maratona nos rádios até hoje. Como foi para você essa transição do rádio para a TV? Porque a gente sabe que muda a linguagem,
a linguagem do rádio para TV é um pouco diferente, a questão de você ter a imagem para mostrar a matéria, de você dar aquela notícia com imagem, é diferente de você só ter o áudio, você fazer com que a pessoa entenda o que você quer dizer, e lá você está mostrando. Como foi essa sua transição e essa sua adaptação do rádio para a TV? Foi meio complicada e a adaptação foi boa. Agora tem um detalhe, sabe, Alex e Abelardo? Tem uma coisa interessante, por exemplo, quem é da TV, ou quem se criou dentro da TV, se você tirar da TV e dizer assim, vá ali e faça um programa no rádio, não é muito fácil não, de dar conta do recado, tá entendendo? Agora, se fizer o contrário, se você pegar, se você tiver as manhas, como diria o outro, do rádio, no dia a dia e tudo mais, você vai para a TV, você deslancha com facilidade. Por quê? Porque o rádio mexe com a imaginação também do próprio comunicador, o improviso que prevalece, né? Hoje em dia não, estão fazendo muito rádio lido, na base do script e tudo mais. Eu não gosto muito disso não. Meus programas eu faço sem script, apenas com quem é que eu vou conversar, o que é que vai ter, e a gente leva numa boa, tá entendendo? Na televisão, por exemplo, também tem essa mudança. A televisão tem o teleprompter, né? Você está ali somente lendo. Hoje na TV eu faço o programa todo, eu não tenho teleprompter, eu não uso. Eu uso o mesmo mecanismo do rádio, do improviso. Muitas vezes o ponto, a produtora, a diretora do programa é o que diz. Chama tal coisa, eu já sei o que é, e aí você dá o seu molho, você vê como é que você quer fazer para chamar o repórter da rua, com determinado assunto, aquela coisa toda. Só para dar uma direção, né? Só para dar uma direção. Eu não costumo estar lendo propriamente dito aquilo ali, não. A não ser texto comercial, que muitas vezes o próprio cliente é que quer que siga, arrisca aquilo ali, tal. Mas se disser que é para improvisar também, você pega e vai e faz sem nenhum problema. E às vezes é até melhor do que o que está lá programado. E às vezes é até melhor, exatamente, justamente. Mas tem isso aí. Do rádio para a TV é fácil você levar. Talvez na TV, quando me disseram assim, que eu nunca imaginei, e não fui trabalhado, preparado para ir para a televisão, não. A televisão apareceu na minha vida por um acaso. Foi uma consequência do destino que me convidaram para fazer um teste lá na querida TV Jornal. E aí existia o programa já, o programa saiu do ar, e com o tempo queriam trazer de volta o programa e fizeram um piloto com vários apresentadores de Caruaru. Eu fui o último a gravar esse piloto e fui assim meio que me puxando, bora que eu não queria ir, porque nunca me imaginei trabalhando em televisão. Fui o último e foi o que deu certo, o que ficou, e passei lá 16 anos, caminhando já para 17, e já tem aí 2, 3 meses que a gente está na TV Nova aqui em Caruaru, fazendo um programa daqui de Caruaru para todo o estado de Pernambuco, o primeiro programa produzido e apresentado aqui do interior para a capital, fazendo o caminho inverso do que geralmente a gente vê de lá para cá e não daqui para lá. Então tem essa modificação que a gente se adaptou com uma certa facilidade pelo que a gente já tinha vivido no rádio, passado em todos os departamentos, todos os segmentos, e ter feito de tudo um pouco no rádio. Isso facilitou, foi uma escola que não tem aprendizado melhor. Agora me diz agora, como foi essa questão da criação do boneco para fazer companhia ali no programa e dar aquele tom mais alegre durante... Às vezes tem umas notícias mais pesadas, que a pessoa está com um programa meio pesado e o boneco vem ali para dar uma amenizada no clima. Como foi essa ideia? Você definiu tudo. É exatamente isso aí. O pessoal lá da direção da emissora achou que eu estava ficando brabo demais, que eu estava esculhambando muita gente, metendo o pau em tudo que aparecia. Aí disseram, rapaz, vamos inventar uma coisa para quebrar o gelo aqui, para acalmar o homem, senão o negócio vai tomar uma dimensão maior. Aí inventaram o boneco. E aí vamos estudar de que fazer o boneco, de que forma fazer o boneco. E aí surgiu na época o Boquinha, né? O Boquinha começou, aí criamos o boneco, foi uma ideia da direção, com o propósito disso mesmo, de dar uma quebrada no gelo na situação toda, tranquilizar e mostrar um pouco do lado light do programa também, de brincadeira, dessa coisa toda. Foi esse o propósito que teve. Aí criamos o boneco, depois vamos correr atrás de quem vai manipular o boneco. E interessante é que tem gente por aí na zona rural, na ingenuidade do homem da zona rural, do campo, né?
tem gente que acredita que aquilo é de verdade mesmo, que é uma pessoa mesmo que está ali. E engraçado, né, Nádia? Aí hoje eu já tenho outro. O negócio foi tão bom que eu já criei outro pra mim. Agora é Peteleco com K. E engraçado é que Parece que são irmãos. esses bonecos foram adotados pela criançada de uma forma que Exato, se apaixonaram por aquele personagem. Que a gente vê aquelas suas caravanas e as Exato. crianças faziam questão de ir lá para estar perto dele. É, a criançada e os idosos também, viu? Os idosos são fãs incondicionais do Peteleco com K. Quando a gente chega, o pessoal perguntando, dizendo que ficou bonito, que ficou legal. E o interessante nisso, sabe, Alex, é o seguinte, é que em muitos lugares que eu chegava, aí o pessoal olhava assim pra mim, aí quando me reconhecia, dizia, rapaz, é o senhor que trabalha com Peteleco, né? Eu digo, não é ele que trabalha comigo, não, sou eu que trabalho com ele. Mas é assim mesmo, inverso. A gente leva na brincadeira e tira de letra isso aí, porque é interessante mexer com a ingenuidade das pessoas também, da criançada, como é gratificante que a gente recebe diariamente inúmeras fotos da criancinha paradinha ali na frente da televisão, assistindo, querendo pegar muitas vezes nele, né? E tudo mais. Ou do idoso que, quando nos encontra na rua, diz, mas eu gosto muito quando ele brinca com você, quando tira você do sério, quando deixa você vermelho. Isso aí é uma forma de agradecimento que a gente tem que retribuir. É fazendo essas coisas para... A gente já vive numa vida, né? E hoje em dia, com rede social, com danado de WhatsApp, que é tanta coisa ruim, tanta notícia ruim que chega no dia a dia, que a gente tem que quebrar um pouco e fazer um pouco de brincadeira para ver se leva a vida com mais leveza. É isso que a gente pensa, tá entendendo? É verdade. Dilson, você trabalhando com essa questão do povo, sendo a voz do povo na TV e no rádio, você decidiu a pleitear uma vaga na Câmara Legislativa. Como foi essa ideia de partir? Não, hoje eu quero ser um político, Foi de você? Foi alguém que te chamou? Foi, não, você tem condições de trabalhar pelo povo? Foi um pouco de tudo, sabe, Alex? Toda eleição, e isso já vem há uns 4, 5 ou 6 eleições aqui de Caruaru e do estado de uma forma geral, que sempre vinha alguém que colocava isso na minha cabeça. Tu leva jeito, vamos pra política. Não posso ir não, eu não vou porque a empresa não aceita. E isso todo ano, toda eleição tinha isso. Chegava a eleição de vereador, candidato a vereador. Aí chegava lá na minha cidade, lá em Altinho, tu é candidato a prefeito. Eu digo, quem foi que disse isso? E foram botando isso na minha cabeça o tempo todo. Aí vinha a eleição de deputado, candidato a deputado esse ano. Até que no ano passado, eu, por acreditar que poderia fazer mais do que eu já fiz, e aí, modéstia à parte, eu digo a você, porque já teve, inclusive, voto de aplauso para mim na Câmara de Vereadores de Caruaru, por exemplo, de um próprio vereador que já não está mais aqui entre nós, o Joel da Gráfica, por exemplo, apresentou um voto de aplauso para mim certa vez, quando ele era vereador em Caruaru, e o argumento que ele usou foi que o trabalho que eu fazia na televisão e no rádio era um trabalho mais dinâmico, mais consistente do que muitos vereadores faziam na época. E isso para mim foi motivo de muito orgulho, de muito agradecimento, tá entendendo? Sou grato até hoje por esse reconhecimento público. E toda eleição chegava alguém. Bora, vamos fazer isso, vamos ser candidato. Isso aqui. Sei que ano passado me convenceram nisso. Me convenceram aí, porque eu sempre acreditei que eu poderia fazer muito mais do que o que eu fiz no rádio e na televisão. E ano passado encarei esse desafio. No primeiro momento era uma candidatura a deputado estadual, e aí eu não tenho dúvidas alguma de que a gente tinha chance de brigar por uma das vagas na Alep, tá entendendo? Tinha chance de me eleger, mas no meio do caminho vieram os atropelos, as situações que eu não imaginava que iriam acontecer, e foram acontecendo várias e várias situações que não somaram para nada na caminhada rumo à política, até vir exatamente uma mudança de planos, que aí eu tive que ser praticamente obrigado a aceitar, que foi a mudança de sair de estadual para ser candidato a deputado federal. E aí a gente sabia que era muito difícil, era mais difícil, melhor dizendo, almejar o sucesso que se desejava diante do quadro que existia dentro do partido, mas continuei ainda sonhando, acreditando que poderia dar certo, e fiz lá minha campanha numa boa, levei minhas ideias por onde passei,
tive o prazer de visitar esses 4 cantos aqui da cidade e até do estado de Pernambuco. Dei meu recado, pregando ser o novo, ser o diferente, e fui durante toda a campanha, porque não sacaneei com ninguém, diferentemente do que fizeram comigo, sacanearam comigo em vários períodos da campanha, tá entendendo? E aí, no final de tudo, o resultado foi que a gente obteve quase 21 mil votos, uma votação, diga-se de passagem, expressiva para um marinheiro de primeira viagem que não tinha experiência nenhuma, não tinha bagagem política nenhuma de ter disputado anteriormente nenhum quadro, tá entendendo? E aí você ter 21 mil votos no estado, ser votado em 170 municípios do estado de Pernambuco, como eu fui, aqui em Caruaru ter quase 16 mil votos. Para mim, amigo, isso é gratificante. Eu saí do pleito lisonjeado e digo que saí muito maior do que entrei. Porque eu entrei como um mero desconhecido, ou apenas conhecido do rádio e da TV, e saí com uma bagagem política positiva de um espólio aí de 21 mil votos, que não é todo mundo que consegue. Então, o principal motivo foi esse. Foi acreditar que eu poderia fazer muito mais e continuo sonhando que, se um dia decidir de novo ser candidato, posso fazer muito mais e tentar ser diferente. Diferente de tudo que aí está. Diferente daqueles que se elegem e quando chega lá, infelizmente, só vão balançar a cabeça e dizer que está tudo bem e esquecer suas bases, esquecer quem votou em você e tudo mais. Ou seja, é estar ao lado do povo, como eu sempre tive, era o que eu queria fazer. Não foi assim dessa vez, não sei se terá uma próxima e estamos aí ainda conversando com muita gente e vamos ver o que é que vem pela frente. Mas foi uma experiência que eu considero muito positiva e que, repito, saí muito maior do que entrei. Eu acredito que... eu acredito, mas você acredita que se você tivesse um programa a nível estadual, teria tido uma expressão ainda maior de votação? Claro, com certeza. Por exemplo, hoje meu programa... Hoje eu posso dizer que sou conhecido no Recife também. Anteriormente, o programa era só aqui em Caruaru, aqui no interior, do Agreste ao Sertão. Hoje não, eu estou entrando na casa do cidadão no Recife, região metropolitana, Zona da Mata, Mata Sul, Mata Norte, aqui no Agreste, como todo mundo já me conhece, e até no Sertão, nas 4 regiões do estado. Então, se eu tivesse um conhecimento maior, se tivesse um apoio maior, por exemplo, no Recife, a gente teve um apoio lá de alguns líderes comunitários que terminaram nos dando quase 700 votos. Eu ia no Recife somente participar de eventos. Eu confesso a você que eu sou um matuto, que sou ruim de capital, viu? Eu nem gosto de ir para o Recife, nem sei andar no Recife, e é por isso que só vivo por aqui. Aí, outras e outras regiões também, se eu tivesse tido uma estrutura melhor, de visitar mais gente, mais pessoas, apoios de outras lideranças, com certeza a gente chegaria muito mais distante e a votação seria bem maior do que a que a gente obteve. Dilson, você falou que já foi apresentador de programa de forró. Como é que você está vendo essa questão desse São João esse ano? Com toda essa mudança que teve na infraestrutura, a questão de calendários. Hoje até saiu uma nota aí que já teve mudanças no calendário por conta de logística de bandas, de artistas. Como é que você está vendo esse ano esse São João de Caruaru com todas essas modificações? O que você acha que foi melhor, ficou pior, mais ou menos? Como é que você vê? Tem muita coisa do São João de Caruaru que eu acho e prefiro ficar com ela para mim mesmo, tá entendendo? Porque se eu for expor minhas ideias, minhas opiniões, eu vou arrumar muito problema. Como eu sou um camarada que eu gosto muito de São João, eu adoro São João, para mim é a melhor época do mundo, a melhor época do ano, melhor dizendo, é o período junino. Eu vejo com preocupação de um lado, mas vejo que a festa, igualmente a todos os segmentos, eles têm que se profissionalizar, tá entendendo? E eu acho que é isso que estão fazendo com o São João, por exemplo, de Caruaru. São João de Caruaru está altamente profissionalizado. Essas mudanças que estão fazendo de estrutura da festa, de uma forma em geral, como já foi aí amplamente divulgado, eu tenho para mim que vai dar certo, até porque o investimento que estão fazendo, o trabalho que o pessoal está tendo lá de montar toda aquela estrutura, eu tenho para mim que vai dar certo, que vai ser aprovado, inclusive, pelo povo.
Igualmente, está sendo aprovado, e aí eu digo a você, eu estou dizendo porque eu estou indo. Eu, como eu disse, gosto de forró, adoro São João, adoro música regional, eu estou indo para todos esses São João na roça. E a festa está muito bonita, nos sítios, na zona rural, nem chuva, nem uma chuva grande, como a que caiu lá em Terra Vermelha sexta-feira passada, afastou o público. Estava lá o cacau caindo, a chuva caindo e o povo lá dançando forró ao som das atrações. Diga-se de passagem, uma belíssima programação que foi montada exatamente para o São João na Roça, que está percorrendo a zona rural de Caruaru. Parabéns aí a todos os organizadores, pessoal da Fundação de Cultura, do Comitê Gestor do São João. A zona rural está dando realmente um show de bola. Eu espero que o São João da cidade, né, como a gente vai começar aí no dia 3 ainda, também aconteça a mesma coisa. E acredito que pela estrutura vai dar certo. A única coisa que eu discordo, sabe, Alex, é o seguinte, é a grade de programação. Eu acho que o São João de Caruaru tomou uma dimensão muito grande. A festa, a gente não tem a dimensão da importância que ela tem para a cidade e, acima de tudo, a dimensão que ela tem para o povo de uma forma em geral, o quanto se gera de dinheiro nisso aí, de emprego que é gerado e tudo mais. Agora, eu digo direto o seguinte, é como que se eu convidasse vocês aqui para ir para uma festa de aniversário meu e quando chegasse lá eu dissesse assim, olha, Abelardo e Alex, vocês não vão poder ficar aqui não, vocês vão ficar lá no rabo da gata, no quintal, porque aqui na sala de minha casa, onde a festa vai estar rolando, eu só vou botar meus amigos de São Paulo. Eu acho que não é justo isso. Eu acho que comete-se equívocos, exageros na grade de programação, quando se prioriza muito, por exemplo, o sertanejo e outros ritmos, como a música baiana, por exemplo, se coloca em excesso esse tipo de música e deixa de lado aquilo que é o motivo principal da festa, que é o forró, é o nosso São João, é a nossa tradição, a nossa cultura e tudo mais. Tá entendendo? Agora, isso é uma discussão muito complicada para você travar ela. Por quê? Porque eu estou dizendo isso aqui, que eu discordo. Eu acho que um Jorge de Altinho, Flávio José, um Alcimar Monteiro, Novinho da Paraíba, e tantos outros nomes, Maciel Melo, Flávio Leandro, os autênticos forrozeiros nordestinos, eu acho que eles deveriam estar no pátio de forró também, no Parque de Eventos Luiz Gonzaga, como deveriam também ter uma outra data para cantar, como está tendo pela zona rural do município, levando alegria, entretenimento, música boa para o homem do campo, para o homem da zona rural, que se identifica muito bem com aquilo ali, com esses forrozeiros. Agora, infelizmente, né, são os patrocinadores que mandam, infelizmente chegamos a esse ponto, aí o camarada diz, eu tenho uma cota aqui de tal produto para entrar no São João de Caruaru. Agora eu quero que lá esteja a dupla sertaneja tal e tal. O camarada não vai botar? Se quando chega lá no dia, tá o pátio lotado, tá a arena lotada e o povão brincando, se divertindo. Então é uma coisa de quem defende as tradições do São João nordestino, da nossa cultura de uma forma geral. Repito, a festa no contexto geral, ela está positiva, a começar pela zona rural no São João da Roça. Acredito que vai ser positivo também na cidade, no Parque de Eventos Luiz Gonzaga, mas acho que existe exagero de sertanejos, de banda baiana e tem de menos. Aliás, o que a gente menos tem é forró mesmo no Parque de Eventos esse ano. A realidade é essa. E aí, se alguém discordar, que me convença que eu estou falando errado. Eu fico doido que chegue logo o mês de junho, tanto para trabalhar, que eu gosto de trabalhar brincando também, tá entendendo? E é impossível você estar no negócio daquilo ali, mesmo que diga assim, você vai trabalhar e você não brincar de nada. Não é possível, tá entendendo? Vê bem, eu me lembro do São João de Caruaru, quando eu cheguei em Caruaru, o São João, o palco principal, sabe onde era? Ali de frente do INSS, na Avenida Rui Barbosa. São João de Caruaru era ali antigamente. Começava por ali. Não, mais para frente. Lá de lado do INSS, naquela rua ali do INSS. Montavam um palco ali, agora era um São João pequeno. Não era do tamanho que é hoje, evidentemente. Mas o palco eu acompanhei dali. Eu me lembro de um show ali de Zinho, ex-vocalista dos Três no Nordeste,
cantava muito, e que show eu acompanhei dele ali no largo ali do INSS. Ali não era como é hoje também, era um grande largo que tinha, e aí cabia muita gente, mas o São João de Caruaru era ali. Depois acompanhei a evolução do São João para o Parque de Eventos Luiz Gonzaga, onde tudo começou, onde tinha a Vila do Forró. Eu acompanhei São João de Caruaru, naquela época não tinha nem camarote para a imprensa ficar. Não tinha transmissão de televisão, eram as rádios que transmitiam. As rádios transmitiam e era uma espécie de uma casinha que eles fincavam lá no chão de madeira e cada rádio tinha uma casinha daquela. Eu fiz transmissão dali e praticamente no meio do povo, que não tinha naquela época essa história de camarote, de espaço VIP e tudo mais. Então eu acompanhei toda essa evolução. Por exemplo, a caminhada do Cuscuz, lá do Alto do Moura, do nosso amigo Augusto Eventos, eu acompanhei, eu acho que das primeiras que teve. Sabe onde era que saía? A caminhada saía ali de lado do Grande Hotel. Saía dali, descia a Rua da Matriz, passava pela Duque de Caxias e seguia sentido Alto do Moura. Cansei de fazer esse percurso a pé também, acompanhando a caminhada do forró. Acompanhei o quê? As Drilhas, que era outra festa fantástica também do São João de Caruaru, descendo ali a Agamenon Magalhães. Infelizmente, do São João, o lado negativo que eu vi, eu cheguei a ver nas Drilhas, que eram aquelas brigas generalizadas, até crime de morte tinha, vez por outra, dentro, no desfile das Drilhas, e foi por isso que foi se acabando, e chegou ao ponto de não ter mais. Não sei se os organizadores pensam em retomar Drilhas aqui na cidade, não sei se seria viável, mas acompanhei também a evolução das Drilhas e acompanhei toda a evolução de estrutura do Parque de Eventos Luiz Gonzaga, do surgimento da Vila do Forró, a demolição da Vila do Forró também. Mas muitos criticaram, muitos achavam que caberia ali a Vila do Forró ainda, que era um atrativo a mais. Muita gente ia para a vila para tirar foto, né? Para guardar de recordação. De vez em quando aparece uma foto dessa rolando aí nas redes sociais. E outra coisa que eu acompanhei do São João de Caruaru e que infelizmente não tem mais. Acompanhei o trem do forró, meu amigo. Quantas e quantas vezes a gente virava a noite trabalhando no pátio do forró, porque naquela época a festa ia até amanhecer o dia. E aí, quando a gente estava saindo do pátio já 4, 5 horas da manhã, pegava um ônibus, ia para o Recife, para do Recife voltar no trem do forró. Pense numa festa boa também. Infelizmente, a rede ferroviária, os trilhos não estão mais seguros para garantir que essa viagem pudesse continuar sendo feita, mas que festa bonita era ali na estação ferroviária, o pessoal recebendo o trem do forró nas tardes de sábado, nas tardes de domingo, aquela multidão para recepcionar os turistas que chegavam. Cheguei a acompanhar também o quê? O voo do forró. A gente saía daqui, ia para o aeroporto do Recife e de lá vinha no voo, sobrevoava a cidade aqui. Esse era bem mais rápido, que em 1 hora o camarada sai do Recife, chega aqui em Caruaru. Dava um sobrevoo na cidade, pousava no aeroporto e todo mundo ia embora para o pátio do forró. Então, de tudo teve isso, mas aí veio também a evolução dos tempos, que foram surgindo o quê? Comidas gigantes, que vieram resgatar as festas das comunidades, dos bairros, que hoje é realmente uma coisa fantástica também, essas festas nos bairros, essas comidas gigantes que terminam movimentando também a economia. Muita gente vai para lá para vender alguma coisa, é o gasoseiro que vai vender sua bebida, é a dona de casa que vende pamonha, canjica e tudo mais. E isso é tudo dinheiro que está circulando, bom demais. Então eu tenho ótimas lembranças do São João de Caruaru. E lembrança ruim, eu confesso a você, apenas relembrar aquelas brigas que tínhamos nas Drilhas, como até hoje existe no pátio do forró. Que imagem feia é a gente ver a televisão transmitindo e de repente se abre aquele clarão e a polícia ter que usar da força para conter os ânimos de quem sai de casa para badernar numa festa tão bonita como é o São João de Caruaru. Mas isso acontece em todo canto e a polícia está aí para resolver. Então eu tenho muito mais lembranças positivas do São João, não sei se esqueci de algumas, do que lembrança negativa. Para mim, São João é tudo e fico o ano todo esperando que chegue realmente o mês junino, porque é um mês que a gente trabalha muito, mas dá para brincar também um bocado. Ô Dilson, o ano passado a TV Nova, ela foi a emissora que transmitiu todos os dias de festa do pátio do forró, né?
E foi uma transmissão que deu o que falar nas redes sociais, porque foi a única emissora do estado que teve todos os dias de festa e era ininterrupto. Ele passava na íntegra todos os shows com entrevistados. Eu acompanhei muito, né? Esse ano, qual é a programação da TV Nova na programação do São João? Tem novidades? Eu vi algumas novidades aí nas redes sociais aí. Tem. Não sei se está confirmado, mas tá vindo novidade também nessa transmissão. Tá né? vindo novidade, sim, com certeza. Eu vou lhe convocar para você acompanhar esse ano também. Esse ano quem vai fazer a cobertura do São João de Caruaru sou eu. Deixa eu só relembrar que a TV Nova, ela está aqui em Caruaru hoje diariamente. A gente está lá apresentando o nosso programa todos os dias, A Hora do Povo, que é um programa semelhante ao que a gente apresentava na outra emissora, a emissora anterior. É um programa que a gente está lá todos os dias, de meio-dia a 1h30 da tarde, mostrando os reclamos das comunidades, abrindo espaço para o povo ter vez, ter voz, abrindo espaço para a nossa cultura, porque tem o lado também cultural do nosso programa. Então estamos lá todos os dias. E criamos o nosso novo companheiro, que é o Peteleco com K. É um bonequinho também muito bonito, muito criativo, brincalhão, que está lá comigo todos os dias. Então, todo dia a gente está na TV Nova, canal 25.1, aqui em Caruaru, com o nosso programa A Hora do Povo. E aí, o Pedro Paulo nos fez o convite para que a gente pudesse ancorar, já que a gente está colocando a cara da TV aqui todos os dias, que a gente pudesse ancorar também as transmissões do São João aqui de Caruaru. E tem, além de mim, outra novidade que a gente vai ter esse ano é a companheira Nayara Villanova, que vai fazer dupla comigo para que a gente possa apresentar o São João da TV Nova. Já estamos, inclusive, acompanhando São João na Roça, em todas essas comunidades a TV Nova está presente. É a única emissora que acompanhou todos os São João na Roça aqui de Caruaru deste ano de 2023. E vamos fazer o mesmo no período junino. Sexta, sábado e domingo. Todos esses 3 dias, a partir de 8 horas da noite, numa parceria, inclusive, com a Rádio Cultura do Nordeste. Os companheiros da Rádio Cultura vão estar com a gente também, fazendo essa transmissão. Teremos de 8 horas da noite até 2 horas da madrugada, do primeiro ao último show no Parque de Eventos Luiz Lula Gonzaga. A gente vai estar transmitindo. Eu e Nayara Villanova, ancorando a transmissão do camarote, com os repórteres nos camarins, trazendo as informações, ouvindo os artistas, com repórteres circulando pelos outros polos e nas comidas gigantes também aqui da cidade e nos outros polos ali no entorno do Parque de Eventos Luiz Gonzaga. Tem toda essa novidade. Então, esse ano, se você gostou da programação do ano passado, pode ter certeza que esse ano você vai gostar muito mais. Que a gente vai estar com a nossa cara lá, com Nayara Villanova, com toda a equipe, inclusive a equipe da TV Nova aqui de Caruaru, trabalhando diuturnamente para mostrar todos os detalhes do São João de Caruaru, já a partir do sábado, dia da abertura. E o Peteleco vai estar lá também? Vai estar lá também, já está intimado. Já está intimado. Já está intimado. E ele não é doido dizer que não vai não, que quer ir dançar forró, não quer ir trabalhar. Eu que sou eu, estou trabalhando, imagine ele. Dilson, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. A gente está aqui maravilhado com tanta história. É uma enciclopédia do rádio e da TV. Tem muita história bacana. Eu agradeço de coração em nome da agência Mandacaru, em nome da professora Simone Freitas, que é a responsável por esse projeto. E dizer a você que as portas do nosso estúdio, do nosso projeto, estão abertas para quando você quiser, quando precisar. Pode solicitar, que a gente tá aqui à disposição, tá certo? Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui hoje. Valeu, Alex. Muito obrigado a você também, meu caro Alex Silva. Obrigado ao Abelardo Neto, a todos aqui da agência Mandacaru, do Mandacaru Cast, aqui da Unifavip. Para mim, motivo de muito orgulho, de muita alegria, poder estar aqui falando um pouco da minha carreira, servindo aí como espelho para muita coisa, muita gente que se inspira até também na gente, para tentar buscar o seu lugar ao sol. E eu digo direto isso: continue sonhando, sonhe, não desista dos seus sonhos, porque você, com fé em Deus, com muita determinação e sabendo passar por cima dos obstáculos, você vai conseguir sim realizar seus sonhos. Igualmente eu consegui realizar os meus,
continuo sonhando com muitas outras coisas e vou continuar lutando pelos meus ideais. Quero agradecer a todos vocês, dizer que sempre fui uma pessoa aberta ao diálogo, a conversar, poder expor um pouco da minha carreira, da minha vida. No primeiro momento o Abelardo falou comigo aqui, não tive como vir há uns dias atrás, mas hoje a gente está aqui dialogando com vocês e para mim é um motivo de muito orgulho, de muita alegria mesmo poder estar aqui. Espero ter contribuído positivamente com um pouco da nossa história para todos. Obrigado, Dilson, obrigado, Alex, e obrigado a você também, ouvinte, né, que está ouvindo isso aí no VIP e que vai ouvir daqui a pouco nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. E para relembrar, né, você pode acessar as nossas redes sociais, né, Instagram, @mandacaruagência.unifavip, no Spotify, MandacaruCast, é esse o nome, no YouTube, Mandacaru Agência, e o nosso site, né, que é a nossa fonte principal de informações, mandacaruagência.blogspot.com. Um abraço, Dilson, ao meu companheiro Alex, a todos que estão ouvindo e ouvirão neste podcast, e até o nosso próximo episódio. Você ouviu MandacaruCast, uma produção do curso de jornalismo do Centro Universitário Unifavip Widen. MandacaruCast.